professora Luciene Lima. Essa semana eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as posições relativas de uma reta e de uma circunferência. Bom, nós já trabalhamos alguns vídeos atrás sobre o conceito de reta e de circunferência. Agora nós vamos juntar esses dois conceitos. Bom, você aprendeu lá, acredito que lá no início que você começou a estudar, lá na primeira, segunda, terceira série, que as formas geométricas, isso aqui era um círculo. Não, não é. Então tudo que eu aprendi tá errado? Não, não é isso. É porque, como é um conceito inicial, geralmente o professor, ele fala que isso aqui é um círculo, é uma forma de um círculo, mas não é. Tá? Existe a diferença entre circunferência e círculo. E o que é a tal circunferência? Bom, a circunferência é uma linha curva fechada com todos os pontos à mesma distância de um ponto interior chamado centro. Já o círculo é o espaço limitado pela circunferência. É tudo que eu tenho aqui dentro. Ó, o círculo é tudo que eu tenho aqui dentro desse espaço limitado. Já essa linha que é desenhada bem aqui, ela é chamada de, claro que não está perfeito, é de circunferência, ok? Então, agora, a partir de agora, você já sabe essa definição entre círculo e circunferência. Vamos lá. Bom, a circunferência é conhecida como uma figura geométrica, como eu acabei de falar para você, com forma de círculo, que é parte de um estudo da geometria analítica. Todos os seus pontos, ele possui a mesma distância de um ponto fixo, conhecido como centro. Essa medida entre o centro e o ponto determinado é chamada de raio, que é representado pela letra R. Professora, me explica isso. Bom, aqui você tem uma circunferência. Aqui dentro, olha, do centro do círculo até a ponta da circunferência, você tem um raio. Agora, se eu alongar mais um para cá até a outra ponta da circunferência, eu vou ter outro raio. Digamos que aqui seja o raio 1, aqui seja o raio 2. A junção de dois raios, você tem o quê? Um diâmetro. Diâmetro, professora, é quando você tem o raio 1, aí você junta mais o outro raio na mesma distância, você tem o raio 2. A junção de dois raios, você tem diâmetro, tá? É como você tem lá a bicicleta, né? Lembra do pneu da tua bicicleta? Ó, um raio aqui, se você juntar mais outro aqui, você tem um diâmetro. Aqui você tem outro raio, aqui você tem um raio. Então, quer dizer que do centro da circunferência, do círculo, até a ponta da circunferência você tem um raio. Quando você junta dois, você tem o quê? Diâmetro. Muito bem. Aqui, o comprimento. Quando você vai planificar uma circunferência, o que acontece? Você vai ter o comprimento. Olha, imagina que você tinha essa linha bem aqui, ó, planificada. Quando você juntou, você formou o quê? A circunferência. E o que eu tenho aqui dentro? Bom, você tem o círculo, professora. Daqui para cá, olha, do centro da circunferência até a ponta dela, quando tocou, você tem um raio. O outro, acabei de te falar, você tem um raio 2. A junção dos dois raios, lembra? Você tem o diâmetro. Por que eu estou falando muito isso? Eu estou repetindo, porque você vai precisar para resolver algumas questões. Algumas questões, tem muitos alunos que se confundem quando vai fazer uma prova de Enem, da SAEB, essa é prova de concurso, tá? Ele confunde muito raio, diâmetro, ele vai confundir às vezes também com uma tangente, com uma secante. Então, tudo isso eu vou te falar daqui a pouco, tá? Vamos por parte. Aqui. Ó, a questão está pedindo para você determinar o comprimento de uma circunferência com 6 centímetros de raio. Nessa questão, ela te deu o quê? O raio, certo? Te deu o raio. Ela quer que você ache o diâmetro, o comprimento da circunferência. Então, perceba que como ela te deu o raio, ela te deu só, ó, do centro até a ponta. Ela te deu o raio 1. E esse raio, ele mede quanto? 6 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar na fórmula. A fórmula diz que você tem 2πr.
O π você toma como 3,14. Geralmente é o que o professor, todas as provas, elas cobram para você tomar como o π 3,14. Então, como é que eu vou resolver isso? Bom, você vai jogar na fórmula normal. Como a questão, ela te deu o raio, você vai só dobrar. Ó, você vai dobrar. Se ela te deu 6... o outro lado também vai valer 6. E quanto é 6 mais 6? Ah, professora, são 12 vezes 3,14. Aí você vai multiplicar normal. Quanto é 12 vezes 3,14? Bom, professora, são 37,68, o quê? Centímetros. Você não pode esquecer a unidade de medida. Se a questão ela te deu em centímetros, você responde em centímetros, ok? Muito bem. Bom, esse segundo exemplo é diferente um pouquinho. Por que é diferente? Porque nessa questão ele te deu o diâmetro. No primeiro exemplo, ele te deu o quê? O raio. No segundo, ele está te dando o quê? O diâmetro. Então, como é que você vai resolver? Eu preciso dobrar? Não, você não precisa dobrar. Por quê? Porque o diâmetro daqui para cá não é o raio 1 e daqui para cá não é o raio 2. Então, o raio 1 mais raio 2 é o quê? O diâmetro. Então, você não precisa dobrar, certo? O que é que você vai fazer? Você também vai tomar como o π o 3,14 e vai jogar na fórmula normal. Você vai pegar esse 4 e vai multiplicar por 3,14. E quanto é, professora, 4 vezes 3,14? Bom, é 12,56. Eu tenho que colocar a unidade de medida? Sim, você precisa colocar para ficar a tua questão bem certinha, bem resolvida. Ok? Completa. Muito bem. Bom, como eu te falei, aqui você tem retas, tá? Tem vários casos de circunferência e reta ao mesmo tempo. Ó, perceba que aqui você tem a reta T. E bem aqui você tem uma circunferência, ó, aqui você tem uma circunferência e tá tocando num único ponto, tá vendo? Quando ela tocar num único ponto, você tem o quê? Uma tangente, uma reta tangente. Agora, olha aqui esse segundo exemplo. No segundo exemplo, você tem uma reta S. Ó, perceba que aqui é um S, tá bom? Então, aqui, olha, você tem uma outra circunferência também, ó. Perceba que você está tocando em 2 pontos. Quando ela toca, a reta ela é tocada por 2 pontos, você tem uma secante. Mas olha a diferença. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Tem aluno que confunde que isso daqui para cá, claro, é raio. E daqui para cá, também é raio. A junção dos dois raios, você tem o quê? Diâmetro. Então, quando ela passa pelo meio, quando uma reta, ela passa pelo meio, pelo centro da circunferência, você tem o quê? Diâmetro. Diferente da secante. Olha, a secante, ela não está passando pelo centro da circunferência, perdão, ela está passando dentro da circunferência. Ó, deixa eu colocar aqui com uma outra cor para você ver. Olha essa reta aqui, ela está passando dentro da circunferência, concorda comigo? Mas não é no centro. Quando passa no centro da circunferência, você tem diâmetro, 2 raios de diâmetro. Aqui não. Aqui você tem o que? Secante. E ela está tocando em 2 pontos. Ok? Tá vendo essa diferença? Tem muitos alunos, quando vão resolver uma questão, eles confundem. Eles pensam que isso daqui é um raio. Não, não é raio. E esse outro lado aqui também é raio. Tem gente que diz que isso aqui é um raio. Isso aqui é um outro raio. Negativo, não é isso não, tá? Não é isso não. Por quê? Porque o raio, ele passa ele toca do centro até a ponta. Ó, do centro até a ponta. Aqui você tem outro raio. E a junção de 2 é diâmetro, tá? Muito diferente dessa reta S aqui, que é a secante. Ok? A secante, ela passa pelo centro, pelo meio, por dentro da circunferência, mas ela não passa pelo centro. Quem passa pelo centro é o diâmetro. Ok? Muito bem. E essa outra aqui? Bom, essa aqui é a reta U. Ela perceba o seguinte, que ela não toca a circunferência. Quando ela não toca, eu chamo ela de externa, tá? Nós chamamos de externa a circunferência. Ok? Muito bem. Aqui, você tem posições relativas de 2 circunferências. No caso anterior, eu te dei uma circunferência
e uma reta, certo? Nesse caso é diferente, estou te dando duas circunferências. Então, olha, perceba o seguinte, que uma, ela está tocando na outra, olha. Está tocando na outra por um único ponto também. Agora, olha o segundo caso, tá vendo? Uma está dentro da outra. Como é que eu resolvo isso? Eu vou te dar uma dica de ouro. Quando uma circunferência ela estiver tocando uma do lado da outra, bem pertinho, uma do lado da outra, tá? Uma do lado da outra, ouça bem essa palavra. Você vai somar o raio 1 mais o raio 2. Agora, quando você tiver circunferências uma dentro da outra, você diminui o raio 1 menos o raio 2, ok? Olha esse outro exemplo aqui. Eu afastei mais a circunferência, ó. Esse aqui, ó, eu peguei uma circunferência e aqui, ó, eu afastei mais outra aqui do ladinho. Então, como é que eu faço para encontrar o diâmetro? Eu pego o diâmetro, o raio 1, o raio 1 mais o raio 2, tá? A mesma coisa aqui nesse outro exemplo, tá? Só que é o seguinte, esse daqui tá um dentro do outro, é a mesma coisa do outro exemplo que eu disse lá, do exemplo anterior, tá? Você tem uma dentro da outra. Toda vez que eu tenho uma circunferência dentro da outra, eu vou diminuir o raio 1 menos o raio 2 da outra circunferência. E se elas estiverem uma do lado da outra, raio 1 mais raio 2, ok? Vamos para os exemplos práticos. Aqui, eu te dei o raio 1 e dei o valor do raio 2. Eu quero que você descubra o diâmetro. Como é que eu vou fazer isso? Como você já tem a dica na sua mente, e tem que guardar não só na mente, mas no coração também, tá bom? O que você vai fazer? Ah, eu acabei de te falar que você vai juntar as duas, pegar o raio 1 mais o raio 2. Mas por quê? Porque elas estão uma do lado da outra. Então, toda vez que as duas circunferências estão uma do lado da outra, o que eu faço? Eu somo os raios, muito simples. Olha, o raio 1, ele é quanto? 8. E o raio 2? 3. E quanto é 8 mais 3? 11. Não é que é fácil? Vamos fazer o outro. Exemplo 4. Olha, agora eu tenho duas circunferências também, só que uma está dentro da outra. O que eu faço? Eu pego o raio 1 menos o raio 2. Então, o que eu vou fazer para eu achar o diâmetro? Eu pego o 8 menos o 3, que dá quanto? 5, ok? Bom, agora nesse caso é um pouquinho diferente, mas também é muito simples. O que é que você vai fazer para encontrar? Olha, perceba que esse bem aqui, olha, é o raio 1. E bem aqui, ó, é o raio 2. Então, como é que eu faço para eu encontrar esse diâmetro? Eu pego o 20 normal daqui que eu tenho, ó, tá vendo? Pego esse 20 que tá bem aqui, menos esse 5 que tá bem aqui, ó, tá vendo? Por que eu vou diminuir? Porque eu tenho uma circunferência dentro da outra. É muito simples. Então, quanto é 20 menos 5? Ah, professora, são 15. Não é que é legal? É muito simples e bacana ficar brincando com os números, né? Bom, gente, obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Se inscrevam, ativem as notificações e próxima semana eu posto outro vídeo com outras dicas para nós melhorarmos mais os nossos conhecimentos em matemática e para a gente aprender a fazer mais questões e melhorar mais o nosso conhecimento também. Vocês sabem que a minha intenção aqui é sempre ajudá-los a aprender um pouco mais. Qualquer dúvida? Você pode comentar aqui embaixo ou também pelo Instagram, que eu respondo por aqui ou por lá, tá bem? Mais uma vez, obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Beijo grande, abraço apertado e até a próxima aula. Tchau. Cuidem-se, viu? Cuidem-se.